Olá, boa noite. Ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 5 réus da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado são interrogados no Supremo Tribunal Federal. STF pede explicações ao governo, Congresso Nacional e partidos sobre emendas paralelas e novo orçamento secreto da saúde. CNJ determina aposentadoria compulsória à desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste. Justiça do Rio de Janeiro condena médico que estuprou 2 mulheres em trabalho de parto em São João de Meriti. E ainda, Aliança LGBTQIA+, questiona o Supremo falta de lei para garantir a gratuidade de retificação de nome e gênero a pessoas trans. Jornal da Justiça desta terça-feira, 10 de junho, começa agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, pediu explicações ao governo, Congresso Nacional e partidos sobre emendas paralelas e o novo orçamento secreto da saúde. Quem tem as informações é o repórter João Pedro Melo. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 10 dias úteis para que os esclarecimentos sejam feitos. A medida foi tomada após os mecanismos terem sido identificados como uma espécie de burla às regras impostas para a execução das emendas. O pedido foi feito por diversas entidades, como a Transparência Brasil, Transparência Internacional e a Contas Abertas. As entidades pediram a Dino a suspensão da execução das chamadas emendas paralelas no valor de 8,5 bilhões de reais. E que seja aberto um inquérito para investigar uma denúncia. No pedido, as entidades alegam que há um novo orçamento secreto no Ministério da Saúde e pedem que os envolvidos sejam intimados para prestar explicações. Além disso, dizem ainda que as comissões da Câmara, do Senado e as mistas ganharam o poder de movimentar mais do que os 11,5 bilhões de reais reservados para suas emendas no orçamento da União. Os colegiados poderão direcionar outros 8,5 bilhões de reais por meio de emendas paralelas, que não são identificadas como emendas na fase de execução da despesa. Um levantamento feito pelas organizações mostra que 20 das 335 emendas de comissão foram classificadas corretamente, enquanto outras 315 foram identificadas como RP2 e RP3, que têm problemas de rastreamento. O ministro Flávio Dino disse ter recebido informações de que parlamentares estariam indicando diretamente ao Ministério da Saúde como os mais de 3 bilhões de reais do orçamento da pasta deveriam ser usados, o que, segundo ele, caracterizaria esse novo orçamento secreto na área da saúde. O ministro do Superior Tribunal de Justiça ordena a suspensão da greve dos auditores da Receita Federal e fixa multa por descumprimento. A repórter Kátia Gomes tem as informações. Atendendo a um pedido da União, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, determinou a imediata suspensão da greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e fixou multa diária de R$ 500 mil ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco, em caso de descumprimento. A decisão ainda proibiu a realização das chamadas operações padrão, que é a desaceleração da fiscalização de cargas, bagagens e demais procedimentos aduaneiros, além de qualquer outra ação organizada que interfira, direta ou indiretamente, nas rotinas internas, nos protocolos operacionais ou no atendimento ao público. A paralisação teve início em novembro de 2024 e foi motivada, segundo a categoria, pela falta de reajustes salariais e por outras reivindicações funcionais. A greve provocou prejuízos bilionários ao comércio exterior, com impactos diretos no movimento de cargas em portos e aeroportos e atrasos na liberação de mercadorias. No pedido ao STJ, a União sustentou que o movimento grevista tem afetado a prestação de um serviço essencial e a interrupção ou diminuição prejudica diretamente a capacidade do Estado brasileiro de manter e custear sua estrutura, especialmente de financiar e executar as políticas públicas de interesse da sociedade. Ao analisar o caso,
O ministro Benedito Gonçalves destacou que o reconhecimento do direito de greve não afasta a necessidade de se resguardar o interesse público, especialmente quando se trata da continuidade de serviços essenciais, sendo fundamental evitar que a paralisação de categorias estratégicas cause prejuízos significativos à coletividade. Para o ministro, não há dúvida de que os serviços prestados pelos auditores da Receita Federal, representados pelo Sindifisco Nacional, configuram atividade essencial ao funcionamento do Estado. O Tribunal Superior do Trabalho sediou a 3ª edição do seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista. O evento reuniu magistrados, servidores e especialistas para discutir soluções e inovações que podem tornar mais eficiente a fase de cobrança das verbas trabalhistas. A repórter Samanta Flor tem os detalhes. O evento foi organizado pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Foram debatidos os principais desafios enfrentados pelas varas do trabalho na hora de garantir que os créditos reconhecidos em juízo cheguem efetivamente às mãos de quem obteve direito às verbas trabalhistas. Essa fase, a fase de execução, sempre representou um gargalo, um esforço muito importante dentro do nosso sistema jurisdicional. E mais do que uma etapa processual, ela é um momento de entrega concreta da tutela jurisdicional que todos os que vêm à Justiça do Trabalho esperam. Portanto, a efetividade da execução é uma medida muito clara, muito nítida do nosso compromisso, do compromisso da Justiça do Trabalho com o Poder Judiciário e com a sociedade brasileira. O seminário abordou desde o uso da inteligência artificial na fase de execução até os reflexos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos processos trabalhistas. As ferramentas de IA não substituem a atuação do magistrado. Elas devem ser vistas sempre e principalmente como ferramenta de suporte para que nós possamos cada vez mais dar execução efetividade. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o tratamento do grupo econômico na execução e os desafios de gestão enfrentados pelas varas do trabalho também estiveram entre os temas discutidos. Houve ainda troca de experiências sobre produtividade, índices de cumprimento de sentença e estratégias para combater fraudes à execução. Durante o evento, foi feita a entrega do Prêmio Efetividade da Execução Trabalhista 2024. A premiação é um reconhecimento às unidades judiciárias de primeiro e segundo graus que se destacaram na efetividade da execução no último ano. A iniciativa premia os tribunais em categorias de pequeno, médio e grande porte. Entre os premiados de médio porte estava a Vara do Trabalho de Arapongas, no Paraná, do TRT da 9ª Região. Os nossos servidores se empenham, buscam ajudar na conciliação, temos, claro, a participação, a cooperação dos advogados que também se empenham. Nós estamos tentando desenvolver essa cultura da conciliação em Arapongas e, pelo visto, estamos conseguindo, porque esse é o 2º ano consecutivo que recebemos o prêmio aqui no TST. Na categoria de pequeno porte, o reconhecimento foi para a Vara do Trabalho de Açu, no Rio Grande do Norte, que integra o TRT da 21ª Região. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Mossoró também foi reconhecido. Receber essa premiação é um coroamento, não só para o juiz, mas principalmente para os servidores que estão ali trabalhando firmemente para que a gente consiga conciliar o maior número de processos, resolver o maior número de processos com base nas penhoras. Os TRTs e unidades que obtiveram excelentes resultados na Semana Nacional da Execução Trabalhista de 2024 também foram premiados. Em todo o país, o evento movimentou mais de 6 bilhões e meio de reais e homologou mais de 25 mil acordos. Nós tivemos hoje não só aqueles setores que cuidam da execução no seu sentido estrito, mas também tivemos aqui presentes, sendo premiados, também os setores judiciais e de servidores
que cuidam dos centros de conciliação. Então, são dois vetores, dois caminhos que a Justiça do Trabalho realiza de uma maneira muito harmoniosa para prestar o melhor serviço à população. No Pará, a Justiça extinguiu uma execução iniciada há quase 40 anos. Repórter Carolina Chaves com as informações. A Justiça do Pará extinguiu uma execução ajuizada em 1986 pelo Banco do Estado contra supermercado e outros devedores. O valor inicial da dívida, que era de R$ 2.296.050 cruzados, passou para R$ 12.206.834,74. De acordo com os autos, após a citação dos executados e a penhora de bens móveis e veículos, o processo permaneceu paralisado por mais de 23 anos, sendo extinto em 2009 por abandono da causa. A decisão aplicou o entendimento do STJ e destacou que o prazo ultrapassou em quase 3 vezes o limite quinquenal previsto no Código de Processo Civil e a violação aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica. A seguir, mulher é condenada por divulgar foto íntima da ex-companheira do marido dela. E o STJ decide que a prática do estelionato sentimental gera o dever de pagamento de indenização por danos materiais e morais. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul condenou a mulher por divulgar foto íntima da ex-companheira do marido dela. A decisão prevê o pagamento de R$ 25 mil de indenização por danos morais. Evelyn Araújo. Segundo o processo, as fotos íntimas foram espalhadas pelo WhatsApp. A mulher teria encontrado os registros fotográficos no celular do marido. Além das imagens, a acusada também disparou ofensas e ameaças contra a vítima. Na esfera penal, o caso resultou em uma queixa-crime. A agressora foi condenada a 4 meses de detenção, convertidos em prestação de serviços à comunidade. Na esfera civil, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul considerou a gravidade da conduta para também condenar a mulher ao pagamento de indenização no valor de R$ 25 mil por dano moral. O Superior Tribunal de Justiça decide que a prática do estelionato sentimental gera o dever de pagamento de indenização por danos materiais e morais. O STJ negou o provimento ao recurso especial de um homem que foi condenado por ter iludido amorosamente a ex-companheira em busca de vantagens patrimoniais. A vítima é uma viúva que se envolveu com um homem 12 anos mais novo e fez para ele um empréstimo de cerca de R$ 40 mil. Após ela negar novo pedido de dinheiro, o réu saiu de casa e ela recorreu ao judiciário. A Justiça de São Paulo havia concluído que houve estelionato sentimental e condenou o homem a pagar R$ 40 mil por danos materiais, além de 15 mil por danos morais. No STJ, a relatora do recurso especial, a ministra Isabel Galotti, confirmou a decisão e destacou que o estelionato sentimental demanda a existência de vantagem ilícita para uma das partes, emprego de artifícios ou meios fraudulentos e induzir a vítima ao erro. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, forneça os dados de um celular que foi usado para aplicar golpes financeiros por meio do aplicativo. Regina Souza tem os detalhes. A decisão da 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu ao pedido de uma vítima que alegou ter perdido mais de R$ 1.300 em um golpe aplicado pelo WhatsApp. Com base no Marco Civil da Internet, a Justiça entendeu que a Meta, dona do WhatsApp, tem obrigação de manter os registros que ajudem a identificar usuários por 6 meses e o dever de fornecer o e-mail, número que identifica o celular usado no crime. A Justiça incluiu ainda uma multa diária de R$ 5 mil nos primeiros 15 dias, caso a empresa não cumpra a determinação.
A Justiça condenou uma empresa do setor de pagamentos eletrônicos a indenizar um ex-cliente por enviar mensagens publicitárias de forma insistente. Rocine Gomes. O autor da ação alegou que havia encerrado a relação contratual com a Stone, empresa de pagamentos eletrônicos, mas continuou recebendo mensagens promocionais frequentes por meio de aplicativo e ligações de telemarketing. Disse também que por várias vezes pediu a suspensão dos envios, inclusive por meio de reclamação administrativa, mas nada foi feito. Ao julgar o caso, a segunda turma recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe entendeu que enviar mensagens publicitárias não é ilícito por si só, mas a prática se torna abusiva quando feita de forma contínua, depois de manifestação de desinteresse, violando o Código de Defesa do Consumidor. Na decisão, relatada pelo juiz Aldo de Albuquerque Melo, foi destacado que o consumidor experimentou perturbação, aborrecimento e transtornos diários, em razão do envio insistente de mensagens a toda hora do dia e durante a noite, o que atrai a responsabilidade de indenização pelo dano moral. Para reparar o prejuízo que causou, a Stone deve pagar R$2.000 ao ex-cliente. A Justiça do Distrito Federal condenou um banco a indenizar um cliente por ter feito cobranças abusivas. Anderson Arcoverde tem as informações. De acordo com o processo, o cliente financiou um carro na instituição financeira e atrasou o pagamento das parcelas. A partir daí, ele começou a receber ligações de cobrança de funcionários do banco. O cliente demonstrou ter recebido múltiplas chamadas diárias por diferentes números usados para contato e até mesmo fora do horário comercial. Também foram feitas ligações em fins de semana e para familiares e amigos do devedor. O banco alegou não ter localizado um volume abusivo de chamadas, mas não comprovou que os números citados pelo cliente não pertenciam à instituição. Ao analisar o caso, a Justiça aplicou normas do Código de Defesa do Consumidor que estabelecem que o credor não pode abusar do seu direito de cobrança e utilizar meios excessivos e constrangedores. A Justiça determinou o pagamento de R$ 1.500 de indenização por danos morais e proibiu o banco de fazer novas cobranças fora do horário comercial. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou a segunda reunião de gestores de memórias. O objetivo do encontro foi fortalecer ações que preservem a memória institucional e o acesso a documentos históricos. Representantes de diferentes órgãos de Mato Grosso participaram da segunda reunião de gestores da memória, realizada na sede do Tribunal de Justiça. A iniciativa busca estabelecer uma rede estadual para facilitar parcerias, projetos e a troca de conhecimentos. No sistema de justiça, pela Resolução 324 de 2020 do CNJ, os órgãos do Judiciário têm que estabelecer comissões de gestão de memória para fomentar a interlocução com outros órgãos a respeito da memória institucional. E o Arquivo Público, por sua vez, também já é uma instituição constituída no Estado e vai integrar, então, essa parceria com os órgãos do sistema de justiça no Estado para fomentar, então, as parcerias voltadas à preservação da memória. Além de fortalecer a identidade institucional, a proposta pretende democratizar o acesso a documentos históricos através da digitalização e disponibilização de acervos. A fim de que esses documentos sejam compartilhados, catalogados e depois disponibilizados para acesso e consulta pública a toda a sociedade. Para a representante do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a iniciativa representa um avanço na articulação entre os órgãos. É de suma importância porque fortalece a memória dentro do Estado de Mato Grosso. A seguir, ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado são interrogados no Supremo Tribunal Federal. E ainda, a Aliança LGBTI+, questiona no Supremo falta de lei para garantir a gratuidade de retificação de nome e gênero a pessoas trans. Voltamos em instantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado na tarde de hoje, no segundo dia das oitivas no Supremo Tribunal Federal, conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Os interrogatórios fazem parte da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023.
mas 5 réus foram ouvidos. Repórter João Pedro Melo. Os interrogatórios começaram às 9 da manhã e seguiram a ordem alfabética. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi o primeiro a depor. Em seguida, foi a vez do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi seguido pelo ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno. A tarde foi dedicada ao interrogatório do ex-presidente da República, que respondeu ao interrogatório por cerca de 2 horas. Também foi ouvido o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e, por último, por videoconferência, o general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Assim se encerra a fase de interrogatórios dos réus do Núcleo 1, considerado, na denúncia da Procuradoria-Geral da República, como crucial na trama golpista. A Aliança Nacional LGBTI+, apresentou ao Supremo uma ação que aponta a ausência de lei para garantir a gratuidade para o procedimento de retificação de prenome e gênero a pessoas trans que não têm condições financeiras para arcar com esses custos. De acordo com a entidade, desde 2018, o CNJ permite esse procedimento que ele seja feito diretamente nos cartórios, sem a necessidade de judicialização. Mas a Aliança Nacional argumenta que, ainda assim, falta uma lei que assegure a gratuidade do procedimento. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi distribuída ao ministro Edson Fachin. A Justiça do Rio de Janeiro condenou a 30 anos de prisão o médico que estuprou 2 mulheres em trabalho de parto em São João de Meriti. O caso aconteceu em 2022 e ganhou repercussão nacional. Mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. O médico anestesista Giovanni Quintela vai cumprir a pena em regime fechado por estupro de vulnerável. A decisão é da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Em julho de 2022, o anestesista foi filmado dentro do Hospital da Mulher Eloneida Studart, abusando sexualmente de 2 mulheres que estavam sedadas e em trabalho de parto. Segundo as imagens, ele praticou sexo oral em uma delas. O flagrante foi feito por profissionais da equipe de enfermagem, que estavam desconfiados das doses excessivas de sedativo que ele utilizava. O caso ganhou repercussão nacional na época. A polícia verificou que as imagens revelaram uma conduta extremamente violenta contra as 2 mulheres. Além da prisão, o médico anestesista foi condenado a indenizar cada uma das vítimas em 50 mil por danos morais. Giovanni está preso em Bangu, na zona oeste do Rio. O Conselho Regional de Medicina do Estado cassou o registro profissional dele em julho de 2023. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União acionaram a Justiça para obrigar União e Estado de Mato Grosso a implementarem mecanismos de combate à tortura. As informações com o repórter Márcio Fontinelli. Para implementar o sistema, tanto o governo federal quanto o estado de Mato Grosso foram acionados na Justiça pelo Ministério Público Federal, que promoveu uma ação em um trabalho conjunto com a Defensoria Pública da União. A iniciativa faz parte de um compromisso internacional assumido pelo Brasil em 2007. Por isso, está prevista em lei. O objetivo é fiscalizar atos de privação de liberdade contra a dignidade humana. Para as instituições envolvidas, o governo de Mato Grosso tem falhado ao não implementar o programa, colocando em risco a proteção contra a tortura no estado. Ainda em Mato Grosso, o Centro Histórico, a Casa Centro e o Museu de Imagem e Som de Cuiabá se transformaram em pontos de encontro para debater a equidade racial, iniciativa que contou com o apoio da Justiça Estadual. Confira a reportagem de Eli Cristina Azevedo. Equidade e mobilização do judiciário em ações étnico-culturais foram os assuntos abordados pela juíza Renata do Carmo Evaristo Parreira durante a ação que integra os projetos Pequena África de Cuiabá, Potências Negras Criativas e Saberes e Sabores Quilombolas, realizado na região do Centro Histórico de Cuiabá. Nós vamos falar sobre o papel do comitê, sobre as ações afirmativas, sobre a importância das ações afirmativas, também a importância das comissões de heteroidentificação nos concursos. É um esclarecimento para
população, para a sociedade, do papel, como o judiciário tem trabalhado as questões de equidade. Apresentar toda a potencialidade negra do centro e da periferia de Cuiabá, né? Porque o centro histórico foi erguido por mãos negras e a intenção desse projeto é trazer as escolas, a comunidade. Porque a gente vê que aquelas pessoas que estão lá no judiciário, elas estão conhecendo a nossa realidade de perto, elas estão ajudando a promover campanhas contra o racismo, contra o machismo, contra qualquer violação de direitos humanos. Então, isso é muito importante. Para a transista Maria, a vivência foi inspiradora. E eu acho inspirador não só para mim, mas para todas as outras pessoas. A gente deve e pode estar onde quer estar. Ao final da palestra, a magistrada foi agraciada com o troféu Potências Negras Criativas pelo exemplo de luta em prol da equidade racial. E é um incentivo para a gente continuar lutando, né, junto com todas as outras pessoas que fazem parte do Potências Criativas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou o projeto Biblioteca Colaborativa. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a leitura por meio da troca de livros. É o que você vê na reportagem de Kátia Matos. Todos os livros que estão nessa prateleira foram doados. É uma estante de troca. Aqui, o leitor pode escolher à vontade e levar um exemplar para casa, sem ter que pagar ou preencher um cadastro. A única coisa que precisa fazer é doar um livro também. Esse é o projeto Biblioteca Colaborativa do TJMG. São 2 estantes. Uma foi montada no hall da sede do Tribunal de Justiça e a outra no espaço de convivência da EGEF, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Além de estimular o hábito de leitura, a biblioteca é uma oportunidade para quem não pode ficar comprando livros todo mês. O Carlos disse que não fica sem leitura e já fez uma troca. A gente tem desde Leviatã, do Thomas Hobbes, a Dragões do Éter, do Rafael Dracon. Acho que tem um pouquinho de tudo, acho que cada um vai poder achar alguma coisa interessante. Eu, particularmente, tenho um ali que eu já li, tá ali, espero que as pessoas gostem. A Janice também já está aproveitando a biblioteca. Peguei um e já trouxe 2. E já estou querendo pegar mais. No hall da sede do tribunal, a Sofia aproveita o horário de almoço para ler. Eu acho que esse compartilhamento de livros, além de ser uma troca de experiência, uma troca de histórias, né? Cada livro carrega uma história, é também uma oportunidade da gente adquirir conhecimento. A biblioteca foi inaugurada no Dia Mundial do Livro pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. Tenho certeza que a literatura ela engrandece o ser humano não apenas na própria cultura, né, mas também no conhecimento, na forma de conhecer e estar presente verdadeiramente em outros lugares, em outras realidades, em outros tempos. Então, acredito que é uma iniciativa que deve ser estimulada e que esperemos que nosso público utilize bastante a nossa biblioteca. A iniciativa foi desenvolvida com o apoio da EGEF. O segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, desembargador Saulo Versiani, já doou 3 livros. Eu trouxe aqui três obras que são, na verdade, clássicas. Uma é A Senhora de José de Alencar, que é já tratando da questão do arrivismo social, dessa questão que envolve o casamento por dinheiro, etc. O Certo Capitão Rodrigo, que é também uma trilogia do Tempo e o Vento, que foi até objeto de novela e tudo mais. E é muito interessante porque ele participa, o Capitão Rodrigo, já ele trata da narrativa da Guerra da Farroupilha. E um outro que é um livro de poemas, que todo mundo conhece, que é o do Augusto dos Anjos. A ideia é que ela seja permanente e expandida para todas as comarcas do estado. O projeto é da desembargadora Eveline Mendonça, superintendente de comunicação institucional e cerimonial do TJMG. A gente percebe que muitas vezes a gente tem
algumas obras boas, ou até tem 2 edições de uma obra bacana, ou já leu aquele livro, a casa inteira já leu. E óbvio que a gente sabe que tem muitos leitores por aí. Então, algo mais assim, sem burocracia, algo simples, algo que não depende de ficha, não depende de registro, não depende de dia para pegar e devolver, é muito mais prático e flui. No próximo bloco, a gente fala sobre mais um programa de sustentabilidade promovido pelo Judiciário Mato-Grossense. E a Justiça do DF rejeita a ação pedindo anulação de paternidade após 35 anos. Voltamos em instantes. O influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, e o sócio dele, Anderson Bonetti, foram condenados a 11 anos e 8 meses de prisão, cada um em regime fechado, além do pagamento de multa. A decisão da juíza de direito Patrícia Tonetti, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas. A condenação se refere a crimes de estelionato praticados contra 16 vítimas. Conforme a denúncia, os delitos teriam ocorrido entre 18 de março a 26 de julho de 2021, quando a dupla mantinha uma loja virtual onde vendiam diversos produtos eletrônicos a preços bem abaixo do mercado, sem terem condições de cumprirem as ofertas. Os réus foram presos em julho do ano passado, mas Nego Di conseguiu um habeas corpus 4 meses depois. O influenciador permanece em liberdade, cumprindo medidas cautelares estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Anderson não poderá apelar em liberdade, seguindo em prisão preventiva. A Justiça condenou 2 empresas que suspenderam um dos shows da turnê internacional da cantora Taylor Swift em novembro de 2023, no Rio de Janeiro. Repórter Pablo Lemos. A cantora americana Taylor Swift fez 3 shows da turnê de Eras Tour no Rio de Janeiro em novembro de 2023, mas um deles foi transferido para outro dia por causa das condições climáticas da época. As 2 empresas responsáveis pela vinda dela, a T4F Entretenimento e a Metropolitan Empreendimentos, alegaram motivo de força maior. 3 fãs da cantora do município de Muriaé, em Minas Gerais, se sentiram prejudicados. Segundo eles, os ingressos foram adquiridos com antecedência e o evento deveria ter sido cancelado previamente por causa da previsão de chuvas intensas e calor elevado. Só que o anúncio oficial da suspensão de um dos shows veio somente após o público já estar no estádio. Diante desses argumentos, a Justiça determinou uma indenização de mais de 14 mil por danos morais aos fãs da cantora. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou a ação de um homem que pedia anulação do reconhecimento de paternidade depois de 35 anos do registro. As informações com o repórter João Pedro Melo. A decisão é da primeira turma cível do TJDFT e mesmo sem a confirmação biológica, o colegiado decidiu pela manutenção do vínculo registral em razão da paternidade socioafetiva. No processo, o autor alegou que o registro foi feito à época sob pressão familiar após um encontro casual com a mãe da criança. Ele destacou ainda que mesmo com dúvidas quanto à paternidade biológica, decidiu voluntariamente reconhecer o filho, declarando ter sido presente e financiado estudos e até a compra de um veículo. Agora, o homem alegou que o filho está prejudicando sua imagem em encontros familiares. E tal situação motivou o pedido de um exame de DNA e da exclusão do registro. A Defensoria Pública defendeu a manutenção do vínculo socioafetivo, afirmando que o reconhecimento voluntário e espontâneo da paternidade gera vínculo irrevogável, quando não provado um erro ou vício de consentimento, mesmo o posicionamento defendido pelo relator do caso. Para o colegiado, o argumento de pressão familiar não é suficiente para desconstruir um ato juridicamente consolidado. E a decisão foi unânime, apontando ainda que há demonstração clara de relação socioafetiva entre as partes envolvidas. O Judiciário de Mato Grosso realizou a 2ª fase do mutirão Interligue Já, que tem como objetivo conscientizar a população e acompanhar os processos de interligação da rede de esgoto particular ao sistema de coleta pública de Cuiabá. Acompanhe a reportagem de Eli Cristina Azevedo.
para conscientizar a população e acompanhar os processos de interligação da rede de esgoto particular ao sistema de coleta pública de Cuiabá, foi aberta a segunda fase do mutirão Interligue Já. A ação é promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Ambiental, em parceria com o Ministério Público Estadual, Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, ARSEC e Águas Cuiabá. A previsão é realizar 400 audiências de conciliação no complexo dos juizados especiais da capital. Com isso, nós estamos o quê? Nos antecipando a eventual judicialização. Na verdade, nós chamamos o munícipe antes, explicamos a existência da lei, informamos o munícipe do que vai acontecer de bom para ele e para a sociedade cuiabana para que ele faça a sua interligação. As audiências desta segunda fase atendem moradores previamente notificados, mas qualquer morador de Cuiabá pode procurar de forma voluntária o Sejusc Ambiental para promover a interligação e a regulação da rede. Se você, cidadão cuiabano, quiser resolver esse problema, ou melhor, quiser contribuir para a saúde da sua cidade, basta comparecer aqui no prédio dos Juizados Especiais. Existirá um grupo de conciliadores aqui, entre 16 a 20 conciliadores à disposição para essa conversa, para a construção de uma solução dialogada. O objetivo nosso é que cada imóvel em Cuiabá, onde tem a rede disponível de esgoto, e a gente já tem mais de 90% de rede disponível em toda a cidade de Cuiabá, que os moradores façam as interligações da edificação à rede. Por isso o projeto chama aqui o mutirão Interligue Já, para que cada um faça o seu papel. A gente estima que 30% das residências estão conectadas à rede coletora de esgoto. E o projeto é justamente para aumentar, potencializar a conexão dessas residências à rede coletora. A expectativa é das maiores possíveis para que a gente tenha, nesse segundo mutirão, uma adesão acima de 80%, acima de 90%. A ação também conta com uma explicação sobre o processo de interligação da rede de esgoto e distribuição de mudas de árvores nativas do programa Verde Novo do Judiciário de Mato Grosso. Seu Humberto já fez a lição de casa e avaliou positivamente o atendimento recebido. Muito bem atendido. Foi muito bem atendido. Tomei conhecimento por causa do meio ambiente que nós temos que se cuidar. Entendeu? Porque nós, moradores, que temos que agilizar o andamento do meio ambiente. É muito importante para nós, aqui, para nossos netos, né? No próximo bloco, a gente mostra como foi a sessão solene em comemoração aos 20 anos do CNJ. E as informações sobre o julgamento que determinou a aposentadoria compulsória de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste. Voltamos a instantes. O Conselho Nacional de Justiça decidiu, por unanimidade, aposentar compulsoriamente a desembargadora Sandra Inês Rucciolelli Azevedo, do Tribunal de Justiça da Bahia. A magistrada é ré em uma ação penal que investiga um esquema de venda de sentenças judiciais. Repórter Emily Araújo tem os detalhes da decisão. A desembargadora respondia a processo administrativo disciplinar no CNJ. Segundo a decisão, Sandra Inês descumpriu os deveres funcionais da magistratura ao se envolver em um esquema criminoso de venda de sentenças. O relator do processo administrativo disciplinar, conselheiro Rodrigo Badaró, explicou que as ilegalidades envolviam inclusive familiares da magistrada. Nós temos a desembargadora, nós temos o senhor Vasco, que é o filho da desembargadora, e nós temos o senhor Júlio, que fez a delação também. Então, nós temos aqui realmente um escritório paralelo, né? um gabinete paralelo, onde produziam-se as decisões com orientação do filho da desembargadora e ela validava as decisões, muitas vezes ainda a modificava para atender os fins desse terceto. Em novembro do ano passado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aceitou denúncia do Ministério Público Federal e tornou Sandra Inês ré por corrupção e organização criminosa. Ela foi investigada pela Polícia Federal no âmbito da Operação Faroeste.
O plenário do CNJ também aceitou a abertura de processo administrativo disciplinar contra o juiz Paulo Afonso de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O magistrado é investigado por corrupção e fraude processual. O pedido foi feito pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques. Elementos que somados aqui levam à constatação da existência de patrimônio manifestamente subdeclarado ao fisco, em aparente dissonância com os rendimentos licitamente auferidos, consubstanciam aos olhos da Corregedoria até aqui a chamada justa causa para instauração do processo administrativo disciplinar. O juiz está afastado das funções no TJ sul-mato-grossense desde o fim do ano passado, por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Ele aparece como investigado na Operação Última Rátio da Polícia Federal, que também apura suposto esquema de venda de sentenças judiciais. Nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça fez uma sessão solene em comemoração aos 20 anos do CNJ. As informações com a repórter Marta Ferreira. As homenagens começaram ao som do hino nacional na voz da cantora Daniela Mercury, que integra o Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Personalidades que fizeram parte da história dos 20 anos do CNJ também participaram da sessão. O ministro aposentado do Supremo, Nelson Jobim, primeiro presidente do CNJ, relembrou como foi a implantação do Conselho. E na revisão constitucional eu chamei o Gilmar Mendes, hoje ministro do Supremo, para me ajudar na revisão constitucional. E aí, essa revisão que foi, digamos, fracassada, nós tomamos uma providência de fazer todos os pareceres sobre todos os assuntos que tinham sido suscitados, para ter algum acervo no futuro. Estava lá, neste acervo feito principalmente pelo Gilmar e por mim, mas mais pelo Gilmar, que trabalhou inclusive na fundamentação do parecer, estava lá o Conselho Nacional de Justiça. Também participaram da sessão solene ex-conselheiros, ministros e presidentes de tribunais superiores. Não é um conselho do judiciário, é um conselho do valor fundamental, civilizatório, desde sempre, da justiça. Criado no contexto da chamada reforma do Judiciário, o CNJ foi e continua sendo uma resposta institucional à exigência de transparência, de probidade, de eficiência, de integridade na administração do Poder Judiciário. Um vídeo com um resumo sobre os serviços relevantes à sociedade na comemoração dos 20 anos do Conselho Nacional de Justiça foi exibido. Não importa se você está no Oiapoque ou no Chuí, se entende termos jurídicos ou não, nós estamos com você. Também foram destacadas pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, as principais políticas judiciárias instituídas pelo CNJ ao longo desses 20 anos. Temos o programa de pena justa, que procura dar um mínimo de dignidade no sistema prisional. A gente tenta superar um pouco o preconceito que existe na sociedade brasileira contra o investimento nessa área. Vem dos presídios o principal foco de criminalidade do país, e se nós não ocuparmos os presídios com o Estado e com um mínimo de dignidade para aquelas pessoas, eles passam a ser totalmente dominados por organizações criminosas. Também estão o Pacto da Linguagem Simples, a informatização e a padronização do judiciário. A informatização dos processos judiciais, hoje a justiça brasileira é quase que inteiramente informatizada, digitalizada, quase não trabalhamos mais com o papel. Somos um exemplo para o mundo nessa matéria. O Pacto pela Linguagem Simples é uma melhoria na comunicação do judiciário. Lá no Supremo, em cumprimento do pacto, nós lançamos uma informação à sociedade. Toda decisão do plenário físico, a gente faz 1,5 páginas de explicação em linguagem que a sogra da gente seja capaz de entender do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com uma diagramação colorida. E, a partir daí, os setoristas passaram a ter mais facilidade de divulgar
o que é decidido pelo Supremo. Também foi lançado um selo institucional dos Correios em alusão aos 20 anos do CNJ. Em homenagem ao trabalho dos servidores, foi apresentado um vídeo com vários depoimentos. Não era possível uma radiografia do judiciário brasileiro. 20 anos decorridos, pudemos, sem dúvida, diagnosticar que a criação era necessária, que o Conselho é essencial, é imprescindível, que avançou muito, contribuiu para a modernização administrativa do Poder Judiciário, para o controle disciplinar, no caso de atos ilícitos. O Conselho Nacional de Justiça é muito importante para que o Judiciário possa ser mais coeso, para que o Judiciário possa ter as suas prioridades em defesa da sociedade e também para que eventuais desvios do Poder Judiciário possam ser fiscalizados. Para encerrar a sessão, foi inaugurado um painel comemorativo do artista plástico Toninho Eusébio, que traduz bem o trabalho do CNJ. Além disso, foi lançado um livro produzido pela revista Justiça e Cidadania, contando toda a história do Conselho Nacional de Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.